Oi, gente! Nós finalizamos a nossa segunda oficina aqui de escrita aqui no YouTube, né? E nessa oficina eu usei este oráculo aqui, que foi um oráculo assim muito assim elogiado, né? Algumas pessoas entraram assim, em contato comigo falando que oráculo é esse, porque eu achei muito bonito. E aí, como prometido, eu vim aqui mostrar detalhes para vocês, tá? Porque assim, como ele foi super importante para nossa oficina, também acredito que ele pode ser super importante para vocês em outras áreas da vida. Então, quem quiser adquirir este oráculo aqui e ainda está em dúvida se quer ou não, quer saber mais detalhes dele, este é o vídeo, vou mostrar tudinho para vocês, mostrar a caixinha, as cartas, e eu espero muito que vocês gostem. Então, vamos ao vídeo. Então, antes de mostrar todos os detalhes dele, veio um card aqui dentro, porque esta artista que criou este oráculo, ela também tem este livro, não só este livro, mas veio a propaganda deste livro, que é o Florigrafia, que também está na minha wishlist aqui, ó, A Linguagem Secreta das Flores, e aí veio esse card falando um pouco sobre o livro, e muito bonito, né? Vou deixar ele aqui no cantinho. Inclusive, gente, vou deixar o link da Dark Side, da Jessica Rhodes, tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês poderem conhecer o Instagram, né? Porque, né, é uma edição da Dark Side Books, pelo selo da Magicai. Nós que amamos esse universo místico, amamos esse selo, né? Inclusive, eu tenho este livro aqui também desse selo, que é o Wikipédia, gosto bastante dele. Então, vamos aqui aos detalhes, gente. A caixa, ela é super durinha, assim, bem reforçada. Tem esse verniz localizado, alguns pontos metálicos. Nessa parte temos aqui, falando sobre o oráculo, o nome da autora, uma chave. Aqui tem algumas cartas. Aqui fala sobre um pouco sobre o deck, né? E também aqui explica que tem 52 cartas. Tem esse tom aqui de madeira, né? É muito bonito. E abrindo aqui, são muitos detalhes. Aqui a gente tem a estampa das cartas, jogo aqui no fundo. E aqui, olha, a gente tem uma alcinha como se fosse um baú. Aqui a gente tem a fechadura, né? Porque aqui a gente viu que tinha a chave. São detalhes, assim, que fazem toda a diferença, né? A outra alcinha do baú. E aqui não tem nada. E aí, gente, uma coisa muito legal é que vem essa fitinha que é super fácil de você tirar. Então, aqui a gente tem o livro guia, que eu acho super importante ter um livro guia pra gente poder nos consultar quando tiver alguma dúvida. E até a gente conseguir se familiarizar com o oráculo, né, com as cartas. Acho isso super normal, não tem nada de errado de usar o livro guia, tá? E aqui tem um pouquinho da introdução, ela conta um pouco como foi, né, a criação deste oráculo. E depois tem as cartas, né, o significado das cartas. E tem uma parte também, deixa eu ver onde tá agora. Acho que aqui na frente. Eu sempre esqueço onde tá. Aqui, olha. Ela dá algumas dicas de como fazer as tiragens. Acho isso também super legal. Então, quem aí tá começando na tiragem de oráculo e não sabe muito como, aí aqui também tem algumas formas de você fazer isso. Então, vamos aqui aos detalhes. Aí, né, dá pra gente puxar aqui, isso é muito bom. E aí a caixinha é assim, olha, toda bonita, toda reforçada, com essa fita de cetim aqui. E, gente, esse é o deck maior que eu tenho, então... E a minha mão é um pouquinho pequena, então às vezes eu tenho dificuldade de embaralhar ele assim, né? Mas, assim, ele é muito confortável, as cartas deslizam super bem. E ele é bem grossinho, olha. É um material super bom. E a qualidade das cartas, né, gente? A Dark Side sempre entrega tudo. E ela é assim, olha. Aqui tem o número da carta, a planta e o animal e o que a carta é. E com essas ilustrações lindas, né, da Jessica Rhodes. Uma coisa assim, que, né, são algoritmos romanos, então eu que sou um pouco dispersa, às vezes eu tenho que, né, parar um pouquinho para fazer a conta, para saber qual é a carta, mas assim, nada que atrapalhe a leitura ou que vá perder a magia desse deck. Então agora eu vou mostrar todas as cartas aqui para vocês.
Então, essas aqui são as 52 cartas lindas, né? Tem cores assim tão lindas e vibrantes. Ela consegue ir dos tons frios aos tons quentes, assim, de uma fluidez, né? Enfim, gosto muito desse oráculo porque ele tem esse tom aqui atrás, o tonal, que é a minha estação favorita. Enfim, gente, só tenho a elogiar este oráculo e como ele foi feito, porque ele tem uma energia muito boa, então eu recomendo bastante para vocês esse daqui. E ele não é difícil de ler, porque para quem tá começando também, né? Além dele estar falando aqui, né, da planta e do animal, né, a flora e a fauna aqui, ele tem a carta aqui que representa, você pode intuir a partir disso, ou você pode usar o seu livro guia também para poder te auxiliar. Como eu disse, não tem problema nenhum você usar o seu livro guia até você se familiarizar com o seu oráculo, né, com o seu deck. E mesmo que você está familiarizado, às vezes vem uma intuição que você fica um pouco na dúvida, assim, de como passar para as pessoas, então, ou para você mesmo, né, você pode ler aqui. Então, eu acho que sempre eles vêm para unir e não para atrapalhar. Então, acho que agora eu vou fazer uma tiragem aqui pra gente finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou com o oráculo, é só você ir lá no nosso site da Dark Side, que tá disponível lá. Também tem na Amazon, enfim, para você poder comprar onde você quiser. Inclusive, o meu irmão, né, ele que me presenteou com esse oráculo, ele comprou na livraria Leitura, então também tem esse lugar aí para vocês poderem comprar, que eu super recomendo. Então, a carta que saiu aqui foi o Lince Pardo e o Abrunheiro. Eu tenho muita dificuldade de falar o nome das flores, das plantas, mas é Abrunheiro. E é a paciência. Achei muito interessante ela ter caído aqui, porque eu acho que a gente está vivendo num ritmo, né, muito acelerado. A gente está correndo para chegar a lugares que a gente nem sabe. Todo dia parece um caos, né? Eu acho que essa paciência, ela tá muito atrelada a gente aprender a ver a vida nos detalhes, né? Só a partir do momento que a gente desacelera, seja no nosso ritmo aí interno ou nosso ritmo aí cotidiano mesmo, de trabalho, de convivência com as pessoas, quando a gente desacelera, quando a gente tá ali na nossa presença, né? Tanto que eu falei muito isso na nossa oficina, sobre estar presente nas coisas, a gente consegue ver os detalhes, né? Eu acho que a vida tá nos detalhes. Se a gente não tem essa paciência de olhar, de respirar, de parar e apreciar, né? De contemplar as coisas que estão à nossa volta, eu acho que a vida acaba perdendo, né, o seu real significado. Então essa carta aqui fica aí com esse lembrete para você ver se você tá tendo esse tempo para você, esse tempo para ouvir alguém, sabe? E a paciência, gente, não é somente, ela não só fala sobre algo que você quer, tá demorando para chegar. Eu acho que essa paciência é atrelada também no nosso dia a dia, sobre como a gente vê as coisas. Então aí fica essa mensagem aqui pra gente refletir juntos. E muito bonita, né? Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa leitura, de conhecer um pouco dos detalhes deste oráculo, que vocês tenham se encantado pela oficina, porque eu pretendo trazer mais temporadas, então o feedback de vocês é sempre muito, muito importante para mim. Então eu fico por aqui, a gente se vê, se lê e se inscreve no próximo vídeo. Tchau!